Bom, pessoal, o assunto continua sendo algo polêmico, né? É a reprovação de Lula. E nós trouxemos aqui comparações agora referentes ao primeiro e segundo mandato dele, o que mostra uma despenca muito grande. Não sei se existe a palavra, mas despenca, né? Enfim, uma queda muito grande. O Lula tá acho que no pior mandato, né? Os números agora são os piores, né? No mesmo período referente a 2003, o primeiro mandato dele, né? 2004 no caso, e 2008, 2009 ali no mesmo período. No caso seria 2006 que faz as eleições, 2007 ele assume, 2008 mais ou menos ali. Enfim, né? São os piores no primeiro e no segundo mandato, no período correspondente. Olha o título da matéria, gente. Presta atenção nisso aqui, ó. Reprovação de Lula atinge recorde nos seus 3 mandatos presidenciais. Ontem eu vi uma propaganda no rádio, qual foi o rádio, meu Deus do céu? Foi na rádio Saudade FM, lembrei. Eu achei interessante porque lá tem uma fake news gritante na propaganda, né? Porque o camarada falava primeiro num Brasil quebrado, num Brasil falido, um monte de coisa, e 30 milhões de pessoas na pobreza. Gente, pelo amor de Deus, eu fico me perguntando aonde que tá o Alexandre de Moraes e a tal da comissão que eles montaram, né? Continua essa narrativa dos 30 milhões de pobres. Meu, se o Brasil tivesse 30 milhões de pessoas na miséria, cara, adeus Amélia, né? Mas eles colocaram isso nessa questão, e é engraçado, né, que eles estão falando da gestão Bolsonaro na propaganda e depois eles falam, né, que o Brasil está sendo reconstruído, que o país está voltando aos trilhos e blá blá blá. E eu fiquei olhando e falei, qual reconstrução e qual trilho? Reconstrução da corrupção? Voltamos aos trilhos da quebradeira? Porque é o que a gente está vendo no país, né? Mas enfim, a questão é que a narrativa nas rádios, nas propagandas é uma, na prática é outra. Vocês viram a oscilação que deu o dólar esses dias. Nós chegamos, gente, a ficar atrás do peso, gente, a moeda argentina, cara. O Brasil teve uma queda superior à queda em valorização, né? Nós ficamos uma queda maior das moedas emergentes do que o peso. Olha que ponto nós chegamos. A Argentina, que era um país que praticamente estava falido e quebrado, agora com o Milei está novamente reacendendo a economia. Mas você vê como é que anda a situação no nosso país, e falam num país que está no caminho certo. Mas vamos para a matéria para vocês compreenderem melhor porque o povo, gente, não tá mais caindo na narrativa. A verdade é essa. O povo vê a propaganda na televisão, vê a propaganda no rádio, mas não consegue assimilar com a realidade mais. E quanto mais o governo Lula insiste, ou os aliados, os militantes insistem para pregoar essa história de uma realidade que não é a nossa, de um país que tá bom sendo que não está, mas isso fica evidenciado para a sociedade, porque a sociedade está vivendo na pele, cara. Os preços altos novamente, a dificuldade, o poder de compra caindo. A gente está vivendo agora com produtos, né, de segunda, terceira e quarta categoria. O que é que você tem na sua casa que é original? Fala para mim. Quando foi a última vez que você comprou um tênis original, um fone de ouvido original, um carregador? Não tem, gente. Tudo que a gente compra agora é tudo, né, de segunda, terceira, quarta linha, né? Porque é o mais barato. É assim que nós estamos vivendo um país que as pessoas estão comprando o que é mais barato. Não é o melhor, é o mais barato. E aí passa aquela falsa ideia de que nós temos um poder de compra. Não, nós não temos o poder de compra. Simplesmente criaram produtos de péssima qualidade para vender pra gente por um precinho pequenininho, né? Só isso. Bom, vamos para a matéria? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa aí o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Lembrando que na descrição e no comentário fixado tem a nossa chave Pix. Vem pra cá ser um patrocinador do nosso canal, ajudar o nosso trabalho. A gente precisa muito do seu apoio, precisa muito da sua colaboração. As nossas lives todos os sábados às 20 horas, aqui o seu comentário ganha voz. Resultados da pesquisa Datafolha divulgados nesta terça-feira, 18 de junho, indicam que Lula pode ter interrompido a tendência de queda de popularidade, mas os dados não são tão animadores quanto parecem.
Após uma queda de 3 pontos percentuais no primeiro trimestre de 2024, a aprovação do governo do petista oscilou positivamente dentro da margem de erro, passando de 35% para 36% desde março. A reprovação, por sua vez, diminuiu de 33% para 31%. Os brasileiros que avaliam a gestão de Lula como regular também oscilaram, indo de 30% para 31%. Vale ressaltar que a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Qual é a relevância da reprovação de Lula atualmente? Vamos lá. Com 1 ano e 6 meses no poder, a taxa de reprovação do governo de Lula hoje é superior àquelas registradas no mesmo período de seus primeiros 2 mandatos. Em 2004, a rejeição ao petista estava em 17%, enquanto em 2009 era de 6%. Essa comparação evidencia o desgaste de Lula em seu 3º mandato, apesar de manter uma aprovação em empate técnico com o primeiro, quando atingia apenas 35%. No segundo mandato de Lula, com 1 ano e meio de governo, sua aprovação chegava a quase 70%. Né? Notícia positiva para Tarcísio. Agora entra Tarcísio na parada aqui, ó. Presta atenção. Em uma pesquisa Datafolha divulgada em 30 de maio, a aprovação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicanos, apresentou uma oscilação positiva na capital paulista. Ao mesmo tempo, os paulistanos demonstraram uma rejeição cada vez maior a Lula. A aprovação do petista na cidade de São Paulo caiu de 45% para 35% desde agosto de 2023. Nesse mesmo período, a parcela de paulistanos que consideraram a gestão de Tarcísio como ótima ou boa aumentou de 30% para 33%. O Datafolha entrevistou 1.092 paulistanos presencialmente entre segunda, 27 de maio e terça, 28. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Tá aí a matéria, então você vê, Tarcísio cresce, Lula cai. E é engraçado isso aqui, gente, porque isso mostra mais uma vez a governabilidade da esquerda como um ponto não agradável. Isso serve para o brasileiro avaliar. Pega todos os países governados pela esquerda, por exemplo. Os países são ladeira abaixo, caminho da corrupção, é miséria, é autoritarismo, né? É um povo insatisfeito. Aí você vê São Paulo, vamos pegar dentro do próprio Brasil. Pega Bahia, que é um estado governado por um esquerdista, o Jerônimo, né? Que é do PT. Pega São Paulo, que é um bolsonarista, que é um conservador, Tarcísio de Freitas. Vejam só, os dois governos, põe no patamar. No governo do Jerônimo, gente, a Bahia tá entregue às baratas, a corrupção, o Estado tá na mão da criminalidade, o produtor rural não tem mais uma tranquilidade, o MST domina lá dentro, invasões de terra pra tudo quanto é lado, conflitos. Você vai pra São Paulo, você tem um conflito com o crime. No entanto, você tem uma ação ostensiva de Tarcísio de Freitas descendo a chibata pra cima, madeira cantando, a peia rodando no pé dos ouvidos. Então você vê, e aí você tem economicamente, você vai pra Bahia, o estado da Bahia economicamente, gente, tá lá, tá um buraco. Você vai pra São Paulo tá crescendo. São comparações simples. Governo da esquerda na Bahia, olha a situação. Governo da direita em São Paulo, olha a situação. Governo Bolsonaro, direita, quando estava no poder, pegou um país quebrado, enfrentou uma pandemia, enfrentou uma guerra, mas entregou o Brasil com as contas públicas em dia. Entra o governo Lula, em menos de 1 ano as contas públicas vão para o negativo. Em 1 ano e meio nós estamos cada vez mais fundos nessa negatividade. Então assim, o brasileiro só não percebe se não quiser, mas tá bem óbvio aí, gente, como funcionam os dois tipos de governo. Querem ficar apegados na história do autoritarismo, machismo, bisudismo, podem ficar, mas a realidade é enquanto essa turma militante da esquerda fica agarrada a esses paradigmas, o país está afundando. O país está indo ladeira abaixo, a sociedade está pagando um preço muito alto, impostos para tudo quanto é lado, a gente está vendo aí hoje, empresas quebrando, desemprego retornando. Então, cara, é simples, é só pôr a mão na consciência, coloca a ideologia política de lado, começa a olhar para os fatos e aí fica bem claro para qualquer pessoa. Bom, comentários para a gente finalizar aqui a nossa matéria, né? Elton Bolchede, meu amigo, um abraço, como é que você tá, Elton? Ele comentou aqui:
Em 2027, o Jeep será abastecido? Né? Quem sabe, né? Não só abastecido, mas quem sabe também ninguém não leva um soldado e um cabo lá. Surgem informações sobre nova joia no caso Bolsonaro. IPF chama Mauro Cid para depor novamente. Mais história da carochinha aí, né? Pra você ver que coisa surreal, gente. Jane Maria Fernandes da Costa. Jane, minha querida, como é que você tá? Saudade de você na live, saudade de você nos comentários. E os 11 containers de Starnazil. Pois é, né? Os 11 containers com 560 itens que foi surrupiados por Lula, né? Que depois foi descoberto em cofres de bancos fechados, né? Que ninguém nem sabia que existia. Mas esse assunto morre, né, Jane? Infelizmente, vamos se preocupar com joias, o reloginho, uma pulseira, um negócio. Os 500 containers, fora o que Dilma perdeu, né? A gente teve aí agora matérias dias atrás ali, tinha um monte de coisa de Dilma lá no Rio Grande do Sul, né? Se perdeu na enchente. Quer dizer, ninguém vai atrás disso. Surgem informações sobre nova joia no caso Bolsonaro. IPF chama Mauro Cid para depor novamente. Bom, gente, voltamos daqui a pouquinho com mais informações.